Jejum intermitente é o tema. É muita propaganda, é muita pergunta, né? Isso deve ser feito, isso não deve ser feito. E aquela questão de dieta a cada 2 horas ou a cada 3 horas. Como é que fica essa situação? Como é que fica a recomendação médica para isso? Bem, vamos organizar aqui a informação. Primeiro, lembrando que sempre o conhecimento médico está em evolução. A gente começa falando uma coisa, depois a gente vê que essa coisa não é bem assim, a gente aprimora, a gente testa e a gente vai vendo que as informações subsequentes são sempre as melhores. Então, para vocês, leigos, que querem sempre estar sendo atualizados, a última informação médica, ela é sempre a melhor. Em relação à dieta, a gente achava até 3 anos atrás que seria necessário ou necessária a obediência à curva de glicose e de insulina, ou seja, a gente comer de 2 em 2 horas ou no máximo de 3 em 3 horas. Isso já caiu por terra. Não existe uma recomendação médica mundial, mas existe uma tendência à recomendação médica em relação ao jejum intermitente, inclusive é essa orientação que eu forneço para vocês. Por quê? Porque é o seguinte, se a gente está comendo certo, a gente tem nutrição na conta corrente, tá? A gente tem nutriente na conta corrente, a gente tem dinheiro para o gasto. Que gasto que é esse? Raciocínio, exercício físico, batimento cardíaco, respiração, exercício muscular, pensamento, etc. A gente está gastando energia a cada segundo e a gente precisa ter dinheiro na conta corrente para que a gente execute essas atividades. Então, se você não está com fome, significa que você não disparou o mecanismo de fome no hipotálamo, no centro da fome. Então, você não precisa de comer necessariamente, porque existe comida sendo degradada, existe dinheiro para ser gasto nos seus afazeres diários, nos seus afazeres a cada minuto. Agora, disparou o mecanismo de fome significa que a reserva de glicose baixou no sangue, então deve haver um novo aporte. Quanto mais certo a gente comer, o que certo que é esse? É um carboidrato de maior complexidade, é uma proteína que dá muita saciedade, que é o que dá saciedade na gente, é uma gordura boa, ou seja, são alimentos complexos que são demorados para serem processados, para serem quebrados pelo organismo e ao mesmo tempo em que ele está quebrando isso, ele está gastando energia para poder quebrar esse tipo de alimento, isso é absorvido para a conta corrente, para a nossa circulação e está disponibilizado por muito tempo para o gasto. Então a gente não tem fome, isso é o comer certo. Então enquanto você está tendo esse dispêndio de energia satisfeito, você não precisa comer necessariamente. E hoje em dia todas as pesquisas médicas mundiais, quem falar o contrário disso está desatualizado, é o seguinte, quanto menos você come, mais você vive, inclusive é o que o transresveratrol tenta imitar hoje. É um período de intermitência da alimentação maior possível. Existe essa mega tendência, é o que está gerando maior orientação médica, maior volume de orientação médica nesse sentido realmente. Agora, como fazer esse jejum intermitente? Inúmeras maneiras, você precisa deixar o sistema sob repouso algumas horas. Então tem gente que preconiza, isso não está uniformizado ainda, tem gente que preconiza 24 horas de jejum na intermitência, 48 horas comendo normal, 24 horas de jejum. Eu acho isso meio complicado no dia a dia. Eu acho mais fácil e mais factível a gente adotar um jejum intermitente de 12 a 14 horas diários. Ou seja, você toma um bom café da manhã, você come um bom almoço e depois você está saciado, você não precisa comer necessariamente de noite. E esse período da noite, 12, 13 horas sem alimentação, já é um período que satisfaz os critérios de jejum intermitente e que o organismo irá com certeza se beneficiar dessa atitude.